Olá, vamos a mais um exemplo para ilustrar o conceito switch case em C. Esse exemplo ele foi extraído do livro Introdução à Programação, uma nova abordagem usando C. É o exemplo 2.25 e basicamente ele serve para ilustrar, como seria o funcionamento do voto, certo? Dado uma eleição, nesse caso uma eleição para prefeito de uma cidade, cada pessoa que irá utilizar esse programa, essa solução, vai digitar um valor, certo? E esse valor representa o candidato escolhido pela pessoa. Nesse exemplo existem três candidatos, Hortência da Silva, José dos Cravos e Margarida Pereira, cada uma com o seu respectivo número. Então, Hortência representada pelo número 1, José pelo número 2 e Margarida pelo número 3. Se a pessoa digitar um número diferente de 1, 2 e 3, então esse voto é considerado inválido e o voto é anulado, certo? Então, como a gente pode ver aqui no Tiny, uma solução bem simples, certo? Utilizando o switch case. Essa solução ela também poderia ter sido implementada utilizando o if aninhado, certo? Utilizando uma sequência de if else, mas a depender do que se quer, a utilização do switch case pode deixar o código bem mais organizado, certo? Então, mas aí vale a pena enfatizar que o if else alinhado ele poderia também ter sido utilizado para resolver esse problema, certo? Então, para esse código ilustrado nesse exemplo, apenas uma variável é utilizada. É exibida aqui essa mensagem, no console, no terminal, urna eletrônica, seu voto para prefeito. Em seguida, o número é digitado, utilizando aqui a função, esse número vai ser lido utilizando essa função scanf. E logo em seguida, nós temos o bloco ilustrando aqui o switch case. Então, perceba que nós temos essa estrutura, switch, entre parênteses, o valor que se quer comparar, nesse caso é o conteúdo dessa variável número, e os casos abaixo para cada possibilidade de valor especificadas nesse exemplo, certo? Então, caso o conteúdo armazenado na variável número seja 1, então o programa ele vai printar, vai exibir no console, no terminal, que o candidato escolhido foi Hortência da Silva. Em seguida vem esse comando break, certo? Para quebrar, para interromper a execução dos próximos e encerrar o switch, certo? Então o break serve para interromper a execução de tudo que estiver abaixo dentro desse bloco do switch, certo? Então caso o número seja 2, vai exibir o segundo candidato. Se o número digitado for 3, vai exibir a Margarida. E o default, lembrando lá da aula, ele serve para especificar qualquer caso diferente dos casos acima, Então, aqui estão sendo especificados o caso 1, caso 2, caso 3. E se for digitar um número diferente de 1, 2 e 3, então vai ser executado os comandos dentro desse bloco do default, certo? Nesse caso, basicamente só essa instrução printf, número inválido, bloco anulado. Então, esse switch case serve, mais uma vez, para a gente ter um comando de seleção múltipla, A gente tem múltiplos valores. Nesse caso, a variável ela vai ser avaliada, Nesse primeiro momento vai ser feita uma comparação para saber o valor e apenas uma dessas possibilidades vai ser executada, certo? Então, basicamente, a gente poderia ter uma solução similar usando o if-else, mas o switch case permite que a gente tenha esse bloco, com todas as possibilidades organizado, bem estruturado, diferentemente do if-else, caso existam muitas possibilidades. Então, se você tiver muitas alternativas, muitas possibilidades, o if-else aninhado vai ficar um pouco mal estruturado no seu código, certo? Então, o switch case ele pode ser essa opção para deixar mais interessante.
E ele é bastante utilizado quando a gente tem, por exemplo, problemas onde existe um menu. Então, por exemplo, a gente começa a executar um programa e existe lá, digite 1 para fazer isso, digite 2 para fazer aquilo, digite 3 para fazer isso. Então, normalmente se pode utilizar um switch case, né? O programador pode utilizar esse switch case para capturar, né, essa escolha do usuário e de acordo com a escolha, de acordo com o que vai ser comparado aqui no switch, vão existir cada caso né, para ser executada a ação correspondente. Então, eu espero que tenha ficado claro esse exemplo. Até os próximos exemplos ou até a próxima aula, certo? Tchau, tchau.